Muito bom dia a todos vocês. Você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, é bom demais ter você conosco. Eu creio que esse é um domingo especial, como todo domingo, pelo menos a minha leitura, é sempre um tempo especial, e é um privilégio para todos nós estarmos aqui. Se você tem crianças aí, quero só informar você que está acontecendo ali fora, nos arredores aqui, o trabalho com as crianças. A Aline está aqui à minha direita, é uma das coordenadoras do trabalho infantil. Se você desejar, você pode levar a sua criança, o seu filho, para que ele tenha uma assistência muito especial, não tenho dúvida disso. Tá certo, Aline? Olha só. Obrigado. Enquanto isso, pega a sua Bíblia, capítulo 2 da primeira epístola de João, capítulo 2, e eu tenho desafiado para que nós tenhamos o hábito de trazer a Bíblia, e você vai dizer, mas por que trazer a Bíblia? Eu acho que vou te dar um motivo bem interessante para você trazer a sua Bíblia. Neste mundo, neste universo de recortes, e você sabe o que estou falando? Neste universo de recortes, eu quero ajudar você a pensar em contextos, e não em recortes. Então, quando você traz a sua Bíblia, é uma maneira excelente de você poder entender as coisas com base em um contexto, e não apenas em um único ponto. Nós estamos em uma série de mensagens chamada de Luz para Viver, toda embasada na primeira epístola de João. Para a gente aquecer os motores hoje, eu quero começar citando um nome que, se você tem menos que 35, talvez 40 anos, possivelmente você nunca ouviu falar. Eu quero aquecer os nossos motores falando hoje sobre uma figura icônica da década de 1970 nos Estados Unidos, chamado Ted Bundy. Ted Bundy, um homem bonito, elegante, educado, mas protagonista de uma das histórias mais perversas da realidade norte-americana. O homem charmoso era também um manipulador, assassino, criminoso, que foi julgado e condenado pelo assassinato enquanto maníaco, serial killer, de pelo menos 35 mulheres. Porém, presume-se que, na verdade, ele tenha assassinado mais de 60 mulheres em um curto espaço de tempo. Quando preso, mais do que uma vez, Ted Bundy foi julgado. E entre as ocasiões dos seus julgamentos, passaram por este processo, juntamente com ele, alguns advogados. Alguns, ao abraçarem o caso, já de bate-pronto, não deram conta do recado e optaram por deixar a cena. Mas John Brown foi uma figura icônica nesse processo. Um dos advogados que talvez mais acompanhou o caso de Ted Bundy. No livro chamado Defensor do Diabo, esse é o nome mesmo, ele declara o seu dilema como advogado, o seu dilema ético como homem, como advogado, como pessoa, como alguém que procura exercer a sua atividade com boa consciência, enquanto defensor de um criminoso. E no livro ele descreve o seu drama, porque em vários momentos ele sabe que está defendendo um indivíduo que confessou para ele em particular crimes que nunca foram confessados no tribunal. E ele relata sua crise, como defender um homem que é notoriamente culpado. Como defender a causa de alguém que é notoriamente um criminoso, um assassino. Não é somente um réu, é culpado de fato. Olha, eu não sei você, mas eu teria muita dificuldade de pensar na hipótese de agir como um advogado numa situação como essa. Eu jamais penso
que conseguiria ocupar o lugar de John Brown. E você conseguiria defender alguém que é culpado? Você conseguiria defender alguém que é notoriamente culpado de uma ação ou de uma sequência de ações? Você conseguiria assumir este papel? Eu não conseguiria. Mas isto me leva a uma outra pergunta. E se o culpado fosse você? E se o culpado de uma circunstância qualquer fosse você? Quem defenderia a sua causa? E me permita agora tomar um gancho desta fala. Quando nós nos aproximamos de Deus, e pense bem nessa pergunta, você sabe muito bem que tipo de gente você é. Você sabe muito bem o que é que habita no seu coração. Você sabe muito bem do que é que eu estou falando, da realidade que mora em nós. Nós chegamos aqui a este lugar, nós cantamos belas canções, nós talvez tenhamos levantado as nossas mãos, nós lemos textos bíblicos, nós oramos, e nós certamente viemos aqui para buscar a presença de Deus, mas quando nós chegamos a este lugar para buscar a presença de Deus, ou ainda que busquemos essa presença em qualquer outro momento, Deus conhece o nosso coração. E eu reitero, você sabe que tipo de gente você é. Nós sabemos que tipo de gente nós somos. Recentemente eu vinha lendo um livro onde, num dado capítulo, o autor falava de caráter. E quando ele falava de caráter, ele definiu o caráter da seguinte forma: caráter é quem eu sou no escuro. Caráter é quem eu sou quando ninguém está vendo. Mas o Deus que sonda e conhece o coração, sabe o tipo de caráter que eu possuo. E este Deus que sonda o coração e a alma, sabe então quem eu sou, o que penso, o que faço, ou ainda o que desejo fazer. Então a pergunta é a mesma: quem é que pode defender as minhas causas, quando na verdade eu sou, sem dúvida alguma, sempre culpado diante de Deus? Eu quero convidar você a olhar para a primeira epístola de João, capítulo 2, e eu quero pensar com você sobre o que você está vendo na tela. Eu quero pensar com você que 1 João, capítulo 2, versos 1 a 6, traz exatamente o que você está lendo aqui. Alguém, um defensor, que não desiste de você. Um defensor que não desiste da sua vida, apesar de quem você é e apesar de quem nós somos. E a primeira epístola de João começa assim no capítulo 2, a partir do verso 1, afirmando: meus filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas, para que, ele diz, para que não pequem. Preste atenção: se porém alguém pecar, temos um intercessor. Pode ser que na sua versão apareça um advogado. Ambas as expressões vêm de uma expressão grega que é o parácletos. É aquele que intercede por nós diante de Deus. Você vai dizer: eu já ouvi essa expressão em algum lugar. Sim, esta expressão é a expressão usada por Jesus quando no Evangelho de João ele nos fala sobre
a pessoa do Espírito Santo. E ele define a pessoa do Espírito Santo como o nosso Consolador, cuja origem da palavra é a mesma, Paráclitos. O Paráclitos é aquele que consola, mas é também aquele que intermedia a nossa relação para com Deus. Então, volto com você no texto. João dizendo: se porém alguém pecar, temos um intercessor, um Paráclitos, junto ao Pai. E quem é ele? João responde: Jesus Cristo, o justo. Então, observe, ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Desta forma, e preste atenção nesta expressão, sabemos. Esta palavra sabemos, ela é a palavra-chave destes 6 versículos. Ela vai se repetir mais uma vez. Ela é a palavra que vai nos servir de gancho para o nosso entendimento do texto. Então, reitero, desta forma, sabemos que o conhecemos. E como que nós sabemos que conhecemos este Paráclitos? João diz: se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, este alguém é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus, e este amor está sendo o quê? Aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Viu a repetição? Viu a expressão? Desta forma nós sabemos. Ah, um detalhe importante que eu não te falei. Se você esteve nos últimos 2 domingos, nós falamos aqui de maneira reiterada que a briga de João, ao escrever a epístola, é com um grupo filosófico religioso que está defendendo uma filosofia chamada de gnosticismo. O gnosticismo defendia que nós precisamos cuidar da nossa razão. O corpo não nos importa. O que nos importa é o pensamento. E se você adquirir um pensamento muito elevado, você então vai conhecer a verdade e vai encontrar a salvação. Então, quando João está usando a palavra aqui, sabemos, ele está se contrapondo ao pensamento filosófico chamado gnosticismo. Porque ele está dizendo nas entrelinhas, o que nós precisamos saber não é este conhecimento que está sendo falado e pregado por aí. Isto é falsidade. Isto é heresia. Isto está contrário à cruz de Cristo. O que nós precisamos saber? Ele está registrando aqui a partir do verso 3. Acerca de quem é Jesus. E ele vai fechar então este verso 5, dizendo para nós, se alguém obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, então a expressão, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Repare com muita atenção, ele começa este capítulo 2, usando a expressão filhinhos. E eu quero que você entenda que João não está falando com pessoas jovens, a ideia não é esta. Ele também não está usando essa expressão para referir-se a crianças, o conceito também não é este. Mas por que ele está usando a palavra filhinhos? Porque filhinhos era uma expressão, uma forma de falar de um mestre para com os seus discípulos.
Então, de maneira carinhosa, o mestre, via de regra, chamava os seus queridos de filhinhos. E é aí que está a questão. Se os discípulos de Jesus reproduziram aquilo que Jesus disse para que eles fizessem, eles então fizeram, como de fato foram feitos, outros discípulos em igrejas espalhadas pela Ásia. E agora o João escreve a mais do que uma, sem sombra de dúvida, igreja, dizendo para pessoas das diversas igrejas que haviam se tornado seguidoras de Jesus, filhinhos. É amor, é carinho. Mas note você, e eu quero que você observe o texto agora, ele diz assim: eu estou escrevendo para que vocês não pequem. E aí você está pensando, impossível. Impossível. João está nos dando um conselho impossível de ser observado. Como não pequem? É crucial que nós entendamos que João não é contraditório na sua fala, tanto que a segunda parte do versículo será quase que autoexplicativa. O que é que ele está dizendo, ou o que é que ele quer nos ajudar a pensar? Quando você olha para a perspectiva bíblica como um todo, existem duas realidades ligadas ao pecado. A primeira realidade é a realidade da escravidão, daquele que é então dominado pelo pecado, daquele que vive sob a corrente do pecado e do mal. Traduzindo, este alguém não está sob o poder e debaixo da autoridade de Cristo. Este alguém está debaixo da autoridade do pecado. Este alguém está escravizado pelo pecado. Este alguém está dentro desta realidade que ele diz, não pequem, que pode ser traduzida como rompam com essa escravidão. Mas ficamos com uma pergunta ainda, esta realidade pode ser vivida? Note que Jesus, mais do que uma vez, quando cura, quando transforma, quando salva pessoas, ele usa a seguinte expressão: vá e não peques mais. Você se lembra do episódio da mulher adúltera? Nesta versão que estamos usando na NVI, Jesus olha para o final daquela história e diz assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, Senhor, sobrou ninguém. Jesus então responde a ela: eu também não te acuso, mas agora vá, e é uma expressão muito interessante nessa tradução, abandone a sua vida de pecado, abandone a escravidão. Só que esta é uma faceta da fala de João, porque ele vai dizer assim, ó, filhinhos, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Ah, esqueci de um detalhe. Escreva estas coisas, que coisas? As coisas que ele vinha falando no capítulo 1. E o que ele vinha dizendo no capítulo 1? Se você esteve por aqui, o Richard falou domingo passado. Deus é luz e nele não há trevas. Luz em termos de santidade, da essência de Deus, não como alguém que brilha. Deus é santo, nele não há pecado. E o João diz no capítulo 1, andem na luz. E agora ele começa o capítulo 2, filhinhos, estas coisas, ou seja, Deus é luz, eu estou escrevendo a vocês para que vocês não pequem, ou seja, rompam para com o pecado. Mas, observe que ele afirma assim, se porém alguém pecar, epa, tiro no pé? Não. Lembre que eu disse que há duas facetas. A primeira realidade é a realidade de quem está escravizado pelo pecado.
Esta é a primeira faceta desta história. A segunda faceta, ela se opõe à primeira. Porque quem está em Cristo não está escravizado pelo pecado, mas está sujeito a pecar. Como assim? O fato de eu ter sido redimido em Cristo não faz de mim alguém perfeito. Eu não me torno perfeito porque eu fui alcançado pela maravilhosa graça de Jesus. Eu fui alcançado, o meu pecado foi pago, eu fui regenerado, mas enquanto aqui estou nesta vida, estou sujeito a pecar. E isto está descrito por toda a Escritura. Agora note, quando você olha para alguns exemplos, tais como Abraão, Davi, Pedro no Novo Testamento, o próprio João, gente alcançado pela graça de Deus, pecou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve um caso com Batseba, a mulher do vizinho. Abraão, o pai da fé, mentiu descaradamente. Pedro negou o Senhor. João, no conjunto dos discípulos, abandonou o Senhor. E aí a carta aos Romanos tem razão. Todos pecaram e nós carecemos da glória de Deus. Mas a minha fala é: será que estes pecados estão descritos na Bíblia para que nós então nos sintamos tranquilos, em paz? Não. Estas realidades estão nas Escrituras para nos mostrar quem é que nós somos, e nós somos culpados todos diante de Deus, sujeitos ao pecado, embora porventura regenerados pelo sangue de Jesus. E é aí que João está dizendo: estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Se porventura alguém pecar, temos quem? Ele diz, um intercessor, ou então nós temos um advogado junto ao Pai Celestial. Nós temos um paracletor, alguém que intercede por nós diante de Deus. O que deve nos levar a entender que quando Jesus intercede diante de Deus, ele não é apenas alguém que intermedia as coisas verbalmente. Mas Jesus tem autoridade para interceder por nós, porque ele pagou pelo nosso pecado com o seu próprio sangue. Quando ele é crucificado e o sangue dele é derramado e vertido por nós, ele pagou pelo seu mal, pelo nosso mal, diante de Deus. Ele nos justifica porque ele é justo. Então é por isso que o Paulo tem razão quando afirma: justificados, pois, mediante a fé, em quem? Em Cristo, nós temos paz com Deus, por intermédio de quem? Do próprio Jesus. E é aqui que está o grande ponto da nossa virada. Esta obra, põe um cinto de segurança, ok? Para você não ficar bravo comigo depois. Esta obra de salvação, chamada obra salvífica, ela, não perca isso, essa informação agora, ela foi feita em prol daqueles que conhecem ou que reconhecem a Jesus como Salvador da sua própria vida. Vou repetir. Esta obra de salvação foi feita em favor daqueles que reconhecem a Jesus
como Salvador das suas próprias vidas. Aí você vai dizer, mas então, moleza, está fácil. Tá, como dizia o corintiano, está no bico, está no papo. Então, alto lá. Porque você já ouviu esta frase várias vezes sobre conhecer a Jesus como o meu Salvador. Mas você já se perguntou o que é que conhecer a Jesus como meu Salvador de fato significa? Ou você já parou para considerar as implicações de conhecê-lo como Salvador? Vou amplificar a pergunta. O que evidencia na minha vida que eu realmente conheço o Senhor Jesus? Há evidências na minha vida que mostram que eu conheço este Cristo, este Messias? E é aqui que nós chegamos na segunda parte da abordagem de João. Porque ele está trazendo para nós alguns elementos do que significa, de fato, conhecer a Cristo como Salvador da minha vida. Se eu pudesse adiantar para você algo aqui, já diria o seguinte: nesse tempo de superficialidade, em que as pessoas falam uma coisa e vivem outra, não é disso que João está falando. Não é um evangelho que é da boca para fora, não é isso. Nesse tempo de incoerência, não é disso que ele está falando. E a pergunta que eu quero repetir a você é: como saber se eu realmente conheço o Senhor? Você conhece o Senhor? E João traz para nós, então, alguns elementos importantes que caracterizam isso. O primeiro, óbvio, mas eu vou repetir uma fala que a Laís gosta de falar sempre. O óbvio tem que ser dito sempre. Não é isso? Se você voltar no texto, ele fala assim, lá no versículo 3, desta forma, nós sabemos que o conhecemos. E ele explica, se obedecemos aos seus mandamentos. E é interessante porque esta fala de João aqui na epístola está diretamente ligada a uma fala do próprio Jesus, lá no Evangelho de João, quando Jesus diz assim, ó, quem tem os meus mandamentos e obedece, este é o que realmente me ama. Obediência, por si só já fala. Submissão. Mas, quais são os mandamentos de Jesus? Porque todas as vezes em que a gente fala sobre mandamentos, a nossa cabeça, a nossa mente, ela é remetida ao Antigo Testamento, aos chamados 10 mandamentos. Não é isso? E a gente sempre faz essa conexão, 10 mandamentos. Mas eu quero lembrar você duas coisas. A primeira é que os 10 mandamentos fazem parte de um conjunto dentro da lei judaica absurdamente amplo. E Jesus, quando ele olha para os mandamentos, quando ele observa os mandamentos, ele amplifica a altura da régua. Traduzindo, Jesus, ele lida com as afirmações dentro da realidade da lei com muito mais seriedade. Quando nós falamos aqui no primeiro semestre sobre o Sermão da Montanha, você vai se lembrar. Jesus dizendo coisas do tipo, vocês ouviram o que foi dito. Qual era o mandamento? Não matarás. Mas eu quero dizer para você, se alguém porventura chamar o outro de tolo, se você odiar,
você já começou um processo de assassinato dentro do seu coração. E assim, dentro do Sermão da Montanha, ele vai puxando vários ganchos sobre a realidade da vida e sobre a ética do reino de Deus. Repare você que os mandamentos de Jesus são de extrema profundidade. Ele fala ou ele nos ordena, por exemplo, a perdoarmos uns aos outros. E isto está contido no meio de um lugar absurdamente singelo e nós nem reparamos isto. Lá na chamada oração do Senhor, bem no meio da oração dominical, quando os discípulos pedem para que Jesus os ensine a orar, ele diz assim, ó, Pai nosso que estás no céu, você lembra? Santificado seja o teu nome, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores. O que está implícito na frase? Que nós vamos repartir o perdão que recebemos. Jesus também manda não sermos membros de igreja, mas discípulos dele. E ele diz assim, ó, vão e reproduzam o que vocês estão aprendendo comigo. E aqui que está o ponto. Eu estou traçando para você rapidamente alguns aspectos sobre as falas ou os mandamentos de Jesus. Mas note que ele não nos dá uma opção. Ele não diz que nós, de fato, estamos ligados a ele, que nós o conhecemos, se nós mais ou menos obedecemos os mandamentos. Não é isso. João é contundente ao afirmar, sabemos, e isto agora é uma autoavaliação, é você e Deus. Eu posso dizer para você qual é a página, mas o exame do seu coração é você quem faz. Então João desafia esse exame dizendo assim, ó, sabemos que conhecemos se nós o obedecemos. E aqui neste caso, o contrário não é verdadeiro. Repare você que na continuação do versículo ele fala assim, lá no verso 4, ele fala assim, ó, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece, este alguém é mentiroso. E ele sublinha, a verdade não está nele. Essa semana eu conversava com alguém, um dia qualquer, sabe aqueles papos casuais, aqueles papos de esquina que você porventura começou a puxar conversa com alguém? E a pessoa num dado momento disse assim para mim, eu tenho um escritório. Que bom que você tem um escritório, coisa boa. E eu ganho tanto assim, mais ou menos, no escritório. Eu disse, que coisa ótima, bom para você. E ele disse, a palavra que fez minhas pernas tremerem. Eu trabalho com juros abusivos. Aí eu pensei, isto não é bíblico. Na perspectiva do Antigo Testamento, os juros abusivos é ilícito. É você tomar do outro aquilo que ele não deve. Então, quando ele diz assim, eu trabalho com juros abusivos, eu pensei, bom, esta é a ética de quem está fora do reino. Mas no meio da conversa, o WhatsApp dele começou e ele disse assim, meu Deus, o povo quer que eu faça tudo. E eu falei, está tudo bem? Ele falou assim, não, amanhã nós temos evangelismo na nossa igreja. Não cheguei na pior parte ainda. Eu não cheguei na pior parte. A pior parte, quando ele disse,
Eu sou o pastor daquela igreja. Então eu preciso voltar com você no texto. Me desculpa. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, neste alguém a verdade não habita. Eu não quero julgar aquele ou aquele outro caso, não é isto. Mas estes elementos evidenciam para nós ou não vida de obediência. E é aqui que está o ponto. Repare você que João, nesta altura do campeonato, fala para nós não somente sobre obediência, mas ele nos ajuda a entender que nós realmente entendemos quem é o nosso Salvador, se nós o conhecemos e vivemos ainda no seu amor. E o ponto é simples, na fala de João, amor e obediência estão diretamente ligados. Ele fala assim, verso 5, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus. Consegue entender que há uma ligação direta entre obediência e amor? O amor de Deus habita em mim e ele se revela por meio da minha vida. Claro, vamos pensar de novo de forma mais ampla. O amor de Deus se revela a nós por meio de Jesus. Você conhece aquele que é o versículo mais conhecido por todo mundo e por toda a história. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo que creia em Jesus, o Filho de Deus, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. O amor de Deus é revelado a nós por meio de Jesus. E o nosso amor a Ele é então apresentado enquanto resposta por meio da obediência. E aqui está uma fala excepcional de John Stott, quando John Stott afirmou o seguinte: o verdadeiro amor a Deus, preste atenção nisso, se expressa não em linguagem. Ele não se expressa em linguagem sentimental ou ainda em experiência mística. Mas o verdadeiro amor, ele se expressa na obediência moral. E olha a fala dele: a prova do amor é a lealdade. Traduzindo, imagine que você conheça um casal e a esposa afirme: eu amo o meu marido. Eu amo o meu marido. Mas ela tem caso com um outro homem e você sabe disso. Mas ela fala de boca cheia: eu amo o meu marido. Como pode uma mulher amar o seu marido se ela tem um outro homem na sua vida? Isto é insensatez, incongruência, ou então pura e simples mentira. Então nós não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós permitimos que a nossa vida tenha momentos de rupturas com Ele, de forma deliberada. E a fala do Stott é essa: se não há lealdade na minha relação com o Senhor, não há amor. Então, o amor é um dos elementos que, de fato, mostra e revela que eu entendi, que eu conheço a Cristo como Salvador da minha vida. Mas repare que João termina trazendo um último elemento para nós. Ele fala para nós sobre permanecermos em Cristo. E eu quero ir com você, então, ao último verso, na verdade, a segunda parte do verso 5 e o verso 6. Ele fala assim, desta forma, nós sabemos que estamos nele. E agora ele enfatiza: quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Esta palavra permanência é muito interessante na Bíblia,
Porque na Bíblia permanecer não tem a ver com ficar aqui parados. Permanecer no Novo Testamento significa crer, me relacionar com. E pasme você, eu arriscaria dizer que João traz esta palavra que você está vendo, na segunda parte do verso 5 e do verso 6, ele traz esta palavra de um contexto bem conhecido por ele. O contexto está lá no capítulo 15 do Evangelho do próprio João. Quando Jesus afirma assim: eu sou a videira verdadeira. Agora você já se lembrou. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. E no meio desta explicação, Jesus diz assim, ó: permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. O que Jesus está nos falando ali em João capítulo 15 é de uma ligação orgânica entre nós e Ele. Jesus não está falando de uma relação de ordem religiosa, mas de uma relação de ordem orgânica. Permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Não se assuste com o que vou dizer aqui agora. Mas esta fala de Jesus, parece-me que aproveitada por João na sua epístola, não tem a ver com o fato de você ser batizado ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem a ver com o fato de você ser membro da igreja ou não. Não tem a ver com o seu jeito de se vestir ou talvez falar. Sem dúvida alguma, na fé, tem muita gente equivocada, achando que ser um servo de Jesus tem a ver com falar de uma determinada maneira, com alguns jargões no meio. Equívoco. Tem a ver com, eu passei pelo batismo, agora está tudo resolvido. Equívoco. A minha conexão com Jesus, o que de fato evidencia que eu conheço a Jesus como Salvador, é se eu me relaciono com Ele diariamente e não somente na ocasião do culto. É se eu permaneço em Cristo e se Ele está em mim. Jesus disse: permaneçam em mim e eu vou estar em vocês. E Ele é fatídico, enfático ao dizer: sem mim vocês não podem fazer nada. Em bom resumo, permanecer em Cristo, e esta tem sido uma das ênfases desta igreja, tem a ver com tornar-se um discípulo dele, um seguidor dele, não alguém que o conhece intelectualmente, mas alguém que, como diz o próprio João no final, quando ele afirma assim, sabemos que estamos nele, quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. De fato, Ele é Salvador da minha vida. Se a minha vida, se os meus passos são reflexo da vida de Jesus. E eu preciso compartilhar com você uma pergunta que eu tenho feito a mim mesmo. Mas você não precisa responder, porque essa pergunta eu só tenho feito para mim. E a pergunta que eu tenho feito a mim quando olho no espelho é: quem é que está sendo visto em você
quando você está andando pela rua ou quando você está em qualquer lugar? Quem é que está sendo visto na sua vida? O seu Salvador? Ou você mesmo? Porque se sou eu mesmo, talvez eu não esteja andando como ele andou. Viver em Cristo é um desafio. E claro que nós, por vezes, carregamos lá as nossas culpas, os nossos pesos. Isso estou apanhando da projeção hoje. Nós carregamos as nossas culpas, os nossos pesos, que em alguns momentos mais dificultam a nossa relação com Deus do que facilitam. Mas eu quero finalizar esse tempo perguntando a você: quais são as culpas que você tem carregado? Quais são as feridas da sua alma que estão prejudicando a sua relação com o Senhor? Em bom português, quais são as pisadas na bola que você está dando, que estão fazendo com que você se sinta um réu culpado, assumido e sem solução? Temos alguém que não desiste de nós, apesar dos pesares. Temos alguém disposto a agir em nós, para que nós aprendamos a obedecê-lo, para que o amor de Deus flua por meio de nós, para que nós andemos como ele andou. Tem alguém que não desistiu de você. Há alguém que não desistiu de você. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, o que ouvimos acerca do Senhor por meio da Tua Escritura Sagrada, o que temos ouvido é sempre um desafio para nós, e a nossa capacidade de responder àquilo que o Senhor traz a nós, nem sempre, ó Deus, é favorável para que nós tenhamos uma relação mais estreita com o Senhor. Quem de nós, ó Deus, por vezes não vacila aqui e acolá e não é assolado pelo próprio pecado, pelo próprio mal e pelas próprias culpas? Mas a nossa oração, o nosso pedido ao Senhor nesta hora é para que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a entender com clareza, ó Deus, a dimensão da obra salvadora de Jesus em nosso lugar, de um Salvador que intercede por nós e que deseja, Pai querido, nos ter perto dEle, vivendo como Ele, ó Deus, tendo o amor do Senhor na própria vida, andando em submissão ao Senhor. Por favor, ó Deus, trabalhe em nós. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.